Pessoal, todos vocês estão sabendo aí, né, que o Bolsonaro sofreu diversas multas por conta de processos jurídicos e estão tentando pressioná-lo financeiramente para poder, obviamente, inibi-lo de continuar como oposição. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros, da conta aí Pix do Jair Bolsonaro. Se você puder ajudar, tenho certeza aí que tem mais, né, de milhões de brasileiros que podem contribuir aí com qualquer valor para que ele pague. Com certeza, nessa altura, você deve ter visto alguma postagem, algum conteúdo. Tá tendo essa febre na internet agora, do número de CPF, pedindo Pix pro Bolsonaro. Pois eu vim aqui para te falar que é verdade, esse número é o CPF dele e esse Pix vai para a conta dele. Eu confirmei e é assim que a gente vai poder proteger o cara da destruição financeira que o sistema quer causar. Bem, essa foi a narrativa dos bolsonaristas, para pedirem Pix para o Bolsonaro, mas a própria narrativa deles já foi por água abaixo, uma vez que foi revelado que o Bolsonaro ganhou 17 milhões de reais e não pagou nenhuma multa. Bolsonaro pegou o dinheiro e colocou tudo em renda fixa, o que dará 120 mil reais por mês. Ou seja, daria para pagar, só com juros, 2 vezes o valor da multa. Enquanto isso, Bolsonaro debocha, e diz para os bolsonaristas que, abre aspas, dá para pagar as contas e comer pastel com a Michele. Fecha aspas. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a 20 reais em média. Muito obrigado, dá para pagar todas as minhas contas, ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Por enquanto, o dinheiro arrecadado pelos aliados nessa vaquinha online não foi usado para pagar essas multas e nem mesmo nenhum outro tipo de pagamento. Atualizando a situação do ex-presidente perante essas multas aqui em São Paulo, mais recentemente, nesses últimos meses, a defesa entrou com 2 ações e a justiça deu retorno dessas ações. Não aceitou, portanto, como você mencionou, o apartamento em Brasília que foi oferecido para a liberação dos valores que foram bloqueados pela Justiça de São Paulo, valores das contas bancárias do ex-presidente. Esse apartamento que foi estimado pela própria defesa em cerca de 1 milhão de reais. A juíza que indeferiu o pedido salientou que o apartamento fica em outro estado e também que a legislação não permite imputar o imóvel como alternativa ao pagamento de dinheiro dessas multas que o ex-presidente está devendo aqui no estado de São Paulo, segundo a Justiça. Como vocês viram, o Bolsonaro nunca precisou de Pix nenhum para pagar suas multas. Apenas um dos vários imóveis que ele tem já daria para pagar as multas que ele tem e outras que ainda virão. Como, por exemplo, essa nova multa do TSE, que ele e o seu vice, Braga Neto, terão que pagar. Porém, como eu disse, ele não deve estar preocupado com isso, porque acumulou muitas riquezas através do dinheiro do povo brasileiro. Bolsonaro comprou vários imóveis com saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Uma reportagem do portal UOL revelou que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. Você corrompeu seus filhos. São imóveis do presidente, dos 3 filhos mais velhos, da mãe, de 5 irmãos e 2 ex-mulheres. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. E vale lembrar que os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, além da ex-mulher Ana Cristina, são investigados desde 2018 por suspeita de rachadinha. Aquela prática em que os assessores, lembra do Queiroz? Sacavam em espécie os salários e entregavam para operadores cerca de 90% do total recebido. Então, sim, tudo isso eu tenho um documento. Por que ele não me processa? Também tem outros casos, como os supostos atos de improbidade administrativa pelos quais ele vai responder, no caso Val do Açaí, que por sinal avançou essa semana na Justiça de Brasília. Daquela questão ligada a Val do Açaí. Tá lembrado? Uma funcionária que teria sido empregada por Bolsonaro durante 15 anos e que jamais saiu aqui do estado do Rio de Janeiro e foi para Brasília, né? Há uma suspeita de que ela nunca trabalhou efetivamente na área política, mas sim prestaria serviços à família do ex-presidente
Bolsonaro. Ela ficou conhecida como Val do Açaí. Deixa eu levantar um pouquinho que eu quero mostrar para você quais são os pontos que a juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara Federal do Distrito Civil de Justiça, apontou aqui que ele pode responder: usar em obras ou serviços particulares trabalho de serviços, facilitar ou permitir a incorporação indevida de bens e verbas públicas ao patrimônio particular, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente e permitir que se utilize em obra ou serviço particular bens e serviços públicos. Então, essa é aquela investigação que está correndo há algum tempo, que a gente sabe que pode dificultar ainda mais a vida do ex-presidente. Enquanto isso, o problema que o governo precisará enfrentar, nesse momento, é o bloqueio do dinheiro para saúde e educação. Saúde e educação, de longe, as pastas mais afetadas nesse bloqueio que foi anunciado na sexta-feira passada, uma semana atrás, pelo Ministério do Planejamento, e agora houve esse detalhamento publicado no Diário Oficial. Um bloqueio de 1 bilhão e 500 milhões de reais que afeta 10 ministérios, um orçamento de 10 ministérios diferentes. A gente tem uma tela para mostrar como é que foi o facão na educação e também na saúde. O corte na saúde foi de 452 milhões de reais, o contingenciamento dos recursos na saúde. Já no Ministério da Educação, de 332 milhões de reais. Mas houve também contingenciamento nos ministérios do Transportes, Cidades, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional, Defesa, Cultura e Desenvolvimento Agrário. Esse é o segundo bloqueio autorizado, determinado pelo Ministério do Planejamento. O primeiro aconteceu no mês de maio e foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Somando os dois, 3 bilhões e 200 milhões que foram contingenciados. Mas no bloqueio que aconteceu no mês de maio não houve cortes ali, não houve contingenciamento em saúde e educação, ao contrário do que acontece agora. Como eu disse em uma publicação nas redes sociais, o teto de gastos feito pelo Henrique Meirelles, no governo Temer, ainda está em vigor no país. Por este motivo é que foram bloqueados 1,5 bilhão de reais de 10 ministérios, sendo 0,4 bilhão da saúde e 0,3 bilhão da educação, que foram as pastas mais afetadas, mas ainda assim muito menos do que fez o governo Bolsonaro, que bloqueou 1,7 bilhão apenas da educação, foram os outros ministérios. Quando isso vai mudar? Bem, o governo Lula mandou para a Câmara o arcabouço fiscal, que é um projeto de lei que visa substituir o teto de gastos. O arcabouço será um teto de gastos melhorado, que acabará com esse problema de bloqueio na educação e na saúde. O projeto de lei foi aprovado e enviado para o Senado, que depois modificou o projeto e enviou de volta para ser votado na Câmara. O arcabouço fiscal será votado em agosto na Câmara. Não estou tentando passar pano para o governo Lula, estou apenas explicando a situação. É óbvio que seria melhor não ter uma trava para investimento público, enquanto se deixa livre gasto para juros e rolagem de dívida pública, que crescem de acordo com a vontade do Banco Central, que agora é independente. Porém, é menos pior do que foi aprovado em 2016.